Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto bem gostoso. Vamos falar um pouquinho do imposto de ICMS. E se você já parou na frente do computador para emitir um CT e pensou que a alíquota de ICMS tem que vir aqui, esse vídeo é para você. Então vem comigo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre primeiro o que é o ICMS. O ICMS ele é um imposto estadual, então isso implica que todo estado tem a sua regra. Esse é o primeiro ponto que é importante a gente saber. Então eu vou recolher ele para o estado e quem manda nele é o estado. Partindo desse princípio, então, não é que cada estado pode realmente fazer o ICMS de uma forma diferente. Existe uma diretriz maior, né? Existe um convênio ICMS que dita as regras, mas aí dentro de cada estado podem ter as suas particularidades. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está falando de configurar o imposto é, vai lá no Google e digita tabela ICMS. Vai aparecer uma tabela que vai ter todos os estados aqui, o marketing coloca pra gente ela aqui do ladinho. E é baseado nessa tabela que 90% da regra aí você vai conseguir matar lá. Então, falando especificamente do transporte, como que eu me acho? Eu tenho que pegar o local de coleta e o local de entrega da mercadoria. Então, não é o local do emissor. Eu tenho uma transportadora que ela é de São Paulo, mas eu fiz um frete em Minas. A origem do ICMS é Minas. Então, eu sempre tenho que olhar para a origem do frete e eu não vou olhar para o meu cliente, né? Na maioria dos casos, eu vou olhar para o lugar que eu entreguei. Então, vamos lá. Fiz um frete de São Paulo para Minas Gerais. Se vocês pegarem a tabelinha, vai ter lá origem, SP, destino, MG, 12%. Então, beleza, a regra geral é 12%. Então, eu sempre vou trabalhar nesse formato. Olho na origem o local da coleta da carga, olho no destino de entrega da carga. Em regras gerais, eu vou ter alíquotas de 12%, 7% e uma alíquota interna que normalmente ela é mais alta, 18%, 20%, algo nesse sentido. Dentro dessa tabelinha, então, eu vou ter essa regra geral e aí a gente começa a entrar nas particularidades. A primeira grande particularidade, interno de cada estado pode existir uma regra diferente. Então, eu vou ter uma diretriz que fala que o ICMS interno em São Paulo é 18%. Se você olhar essa tabelinha, é 18%. Mas, especificamente pro transporte, tem uma diretriz que fala que é 12%. Então, é diferente pro transporte. Aí a gente começa a entrar nas regrinhas mais específicas. O Paraná, por exemplo, o frete dentro do Paraná é isento de ICMS, desde que o teu cliente, ou seja, o tomador do CT, seja do Paraná. Coleta no Paraná, entrega no Paraná, tomador do Paraná, isento. Fiz uma coleta em Curitiba, entreguei em Maringá, mas o meu cliente era de São Paulo. Vou pagar ICMS normal. Então aqui eu estou falando que tem 3 entidades que importam: a coleta, a entrega e o tomador. Rio Grande do Sul tem essa mesma regra de isenção interna. Minas Gerais tem essa mesma regra também. Então coleta, entrega, tomador mineiro, isento. Tem uma outra parte do decreto especificamente de Minas que fala que se o tomador for de fora de Minas também é isento. Então é um estado que tem uma particularidade. Tem estados que não tem essa regra interna de ser isento. Tem estados que tem regra por produto, então soja, milho no Mato Grosso. Se eu transportar esse tipo de produto é isento. Fertilizantes em São Paulo é isento. Aí quando a gente fala de transporte, existem essas particularidades um pouquinho maiores e você consegue a forma mais cruel, mas a mais exata de você conseguir essa informação é abrindo o regulamento do ICMS do estado. Então você vai procurar lá no Google RICMS, vai dar um pesquisar por transporte, vai ter um parágrafo lá que vai falar nos casos de transporte interestadual que o remetente, o destinatário, o tomador, pipipi, papapó, isento, não isento. Então tem que fazer esse trabalho se você, no estado que você tem uma operação grande que faça sentido você analisar o regulamento, você tem que fazer esse trabalho, mas existem N fóruns e locais que trazem essas regras. Na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar essas principais que eu fui falando aqui para ficar legal, né? Para vocês não terem que pesquisar. E aí normalmente, uma outra particularidade, toda vez que um frete é isento lá no conhecimento de transporte, tem que sair uma descrição falando por que ele é isento, no qual decreto, no qual artigo diz que ele é isento, porque em caso de fiscalização isso é importante. Então é legal ter sempre o nome, né, desse decreto
decreto. Lembrando que decretos acabam de um ano para o outro, então pode ser que o frete seja isento até dia 31 de outubro, dia 1º de novembro ele volta a tributar. E fazer toda essa gestão realmente gera um pouquinho de complexidade, mas se você tiver uma organização, ok. Falando um pouquinho do RP, o KMM tem uma ferramenta para fazer essa gestão, a gente chama de configuração de impostos ou cenário tributário. Eu trago todos os impostos para uma mesma tela de todos os documentos que o KMM registra ou emite. E falando de ICMS, a gente já sobe uma basezinha padrão lá que já dá para você trabalhar, ou você constrói a tua base do zero, daí depende do que você achar melhor, com essa tabela padrão. E também a tabela padrão em relação quando você não tem uma filial no estado. Então, eu tenho uma filial no Paraná e fiz um frete começando no Acre. Eu tenho que pagar o ICMS para o Acre. Lembrando do que eu falei no começo do vídeo, ele é um imposto estadual. Então, eu preciso recolher ele com uma situação tributária devido a outro F, que é bem comum a gente falar, e eu tenho que obrigatoriamente recolher a minha guia de imposto para o caminhão poder viajar. Se eu tô lá no Acre, não tem uma filial lá, eu emito o conhecimento, tenho que colocar a alíquota certa de ICMS, emitir essa GNR, pagar ela, porque se eu passar em algum posto, né, de fronteira, vão pedir aquele documento para mim. Então veja como tem que ser rápido esse processo. O KMM tem uma automatização que já gera o título financeiro a pagar lá automaticamente para você fazer a geração da guia. Nos próximos Logística de Ponta aqui a gente vai trazer a novidade, mas a gente vai lançar uma versão de sistema nesse próximo semestre que a gente já vai fazer a emissão dessa GNR de forma automática também, visando melhorar esse processo. Então você consegue fazer toda essa gestão desses impostos de uma forma legal. Para não ficar muito longo e não assustar, acho que vamos parar por aqui. Mas aí só recapitulando, ICMS é o imposto estadual, a tabelinha geral lá vai me dizer as alíquotas básicas e essa devido a outro F é o jeito mais fácil de eu escolher. Mas no estado que eu tenho filial, eu realmente vou ter que ir atrás, procurar decreto, mas aí a gente tem N fóruns aí que traz essa informação de um jeito mais fácil, consultorias, e na descrição desse vídeo aqui também vai ter um resuminho sobre alguns estados aí para facilitar um pouco a vida de vocês. Não deixem de se inscrever, dar like, curtir, que a gente volta com outros conteúdos legais aqui no Logística de Ponta. Tchau, tchau!